Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado está discutindo a iniciativa da Polícia Federal de transferir para empresas privadas a responsabilidade de controlar quem entra e quem sai do país. Deputados defendem o aumento dos investimentos na Polícia Federal para combater o tráfico de drogas e de armas na extensa fronteira do Brasil com os demais países da América do Sul. Para debater o tema, convidamos os deputados Fernando Francischini, do PSDB do Paraná, e Otoniel Lima, do PRB de São Paulo. Deputado Francischini, como é que o senhor vê essa preocupação com a Polícia Federal, o envolvimento da Polícia Federal no combate ao crime organizado? Acho que pela minha origem, eu sou delegado da Polícia Federal e estou deputado federal. Então eu tenho muita preocupação com a instituição. Uma instituição que nos últimos 15 anos virou modelo de credibilidade, de combate ao narcotráfico, combate à corrupção. Talvez a polícia que vem fazendo as grandes operações que dão respaldo para o governo Lula e para o atual governo da Dilma Rousseff. E me preocupa muito, primeiro, um corte no orçamento de 40%, afetando diretamente diárias, combustível, custeio da Polícia Federal. Corte de 50 bilhões, né? Corte geral do governo. Muito e, por grande. outro lado, também a questão dos aeroportos. É uma preocupação nossa e nós não estamos aqui de oposição destrutiva. Nós queremos ser uma oposição que vem somar. Nós estamos dando respaldo ao ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, aqui no Congresso, mesmo sendo PSDB, porque sabemos da boa intenção dele. Mas ministérios passados da Justiça começaram uma terceirização. Uma terceirização hoje em que empresas privadas acabam fazendo o trabalho de passaporte e de migração em aeroporto. Isso é uma função típica de Estado, está na Constituição Federal. Quando que você vai chegar nos Estados Unidos ou num país europeu e um empregado terceirizado, CLT de uma empresa privada, vai pegar teu passaporte e dizer entra ou sai do país? Então eu acho que é uma função típica e a gente vai colaborar. É claro que a Polícia Federal não tem efetivo. Se ela encher de agente o aeroporto, desguarnece a fronteira que já está desguarnecida e piora muito mais o combate à corrupção. Mas é um ponto a ser debatido hoje. Deputado Otoniel Lima. Olha, eu vejo, acho que esse corte do governo federal na Polícia Federal, ou essa terceirização do setor da Polícia Federal, que é a Comissão de Segurança Pública, está debatendo isso. Lógico que a grande parte dos deputados tem se manifestado contra essa situação, mesmo porque não se sabe quem vai controlar isso. Quem vai controlar essas empresas? Quando você pega aí um órgão como a Polícia Federal, que é um órgão que tem uma credibilidade, tanto como tem a credibilidade a polícia dos estados, e você pega um órgão como esse, como a Polícia Federal, e faz uma terceirização para colocar a empresa terceirizada para poder controlar quem entra e quem sai do país. Então, nos aeroportos, você pode estar fragilizando a segurança. E você tem um corte de quase 50 bilhões no orçamento da segurança pública para fiscalizar. Eu acho que é a coisa mais perigosa que existe. E eu acho que ao invés de investir, quando se fala em investir, se for para o governo investir 50 bilhões na segurança pública, o governo vai falar que não tem dinheiro para isso. Vai alegar que não tem condições de fazer esse investimento na segurança pública. Mas tem, por outro lado, condições de tirar isso da segurança pública e passar para uma empresa privada, para fiscalizar. E pela lei pode fazer isso, atribuir a uma empresa privada o controle de fronteira? Isso não é uma função, uma prerrogativa da Polícia Federal inalienável, intransferível? A Constituição. Né? A Constituição já garante isso, a Polícia Federal já vem fazendo um trabalho e vem dando certo. O trabalho que a Polícia Federal tem feito tem dado certo. Agora, precisa aumentar o efetivo da Polícia Federal? Sim, isso todo mundo é notável que precisa. Agora, também precisa se investir em quem? Na Receita Federal. Porque os aeroportos estão fragilizados. Tanto a Polícia Federal quanto a Receita Federal não tem o efetivo, não tem aparato suficiente para poder conter essa entrada de ilegalidade no país. Acho que o governo tem que pensar em investir nisso. São funções que não podem ser repassadas para o setor privado. E quando você fala de aeroporto, você ainda está numa área preservada dentro de um grande centro urbano. E quando a gente fala em fronteiras com a região amazônica, com a fronteira do Centro-Oeste, a fronteira do Paraná, do meu estado, é uma fronteira devassada.
De Foz do Iguaçu até Guaíra, nós temos o lago da represa de Itaipu, são 175 quilômetros de leito navegável do lago, e a noite inteira é balsa, é barquinho trazendo contrabando, arma e droga. E não tem efetivo. Ontem nós assistimos umas reportagens mostrando o helicóptero trabalhando na região, mostrando o VANT, que é um programa do governo federal que ainda está esperando para levantar voo. A gente apoia, eu tenho certeza que o VANT vai ser um grande avanço. Só que não adianta a gente ter o VANT pelo céu e não ter uma equipe por terra para atender a demanda do que ele enxergar. Ele vai enxergar contrabando, droga, e quem é que vai fazer quem vai fazer a apreensão? A TV Câmara ouve os deputados Fernando Francischini, do PSDB do Paraná, e Otoniel Lima, do PRB de São Paulo. Este programa é também transmitido pela Rádio Câmara. Deputado Otoniel Lima, agora o que o senhor acha que se podia fazer em relação a isso? O que se deve fazer? Isso que o deputado Francischini estava falando, sobre as fronteiras, só para a gente terminar um pouquinho o raciocínio. Epitaciolândia, no Acre, que é a maior fronteira entre o Brasil e Paraguai, e Colômbia. Brasil e Colômbia. Tem 3 agentes para fazer a fiscalização. 3 agentes da Polícia Federal para fazer a fiscalização da maior fronteira. Então, quer dizer, precisa investir... um país produtor de coca. De cocaína. É o maior índice de produção de cocaína da Colômbia, está ali próximo da Colômbia. Então, você pega ali onde tem 3 agentes. Nós temos que pensar em investir mais na polícia. Trazer mais efetivo. Eu até penso, devo dar essa opinião dentro da segurança pública, nós estamos discutindo isso, para que leve o Exército para a fronteira. Transfira o Exército de dentro da cidade, aonde está os quartéis do Exército dentro da cidade, transfira para as fronteiras. Nas fronteiras do Brasil, coloca o Exército. Deixa de pagar aluguéis absurdos, altíssimos, dentro do quartel, onde nós temos Exército, quartéis aí, dentro da cidade, e transfere o quartel para as fronteiras. E faz uma barreira. Com o Exército, com as Forças Armadas, com a Polícia Federal, com a Receita Federal trabalhando junto, na fronteira, todas as pessoas que tiver que entrar no país vão ter que passar pela barreira do Exército, da Polícia Federal e da Receita Federal, automaticamente vai acabar com essa entrada de tráfico dentro do Brasil. Deputado Fernando Francischini, o Brasil não é produtor da folha da coca, que é a matéria-prima da cocaína, há 40 anos. O Jornal do Brasil me mandou ir para a Bolívia para fazer uma reportagem sobre o tráfico de droga, que eu estava seguindo um traficante internacional famoso, que era francês, não me lembro agora o nome dele, e eu fui à Bolívia. O Brasil não é produtor, mas é um grande corredor. Consumidor. E plataforma, é consumidor e é plataforma de exportação, de reexportação da coca para os Estados Unidos. É o que a polícia, os policiais falam, de acordo com as investigações. O que se podia fazer? Aumentar o efetivo da Polícia Federal? É isso? Eu, depois que fiz, como delegado ainda da Polícia Federal, a prisão do Juan Carlos Abadia, as grandes operações internacionais do narcotráfico, enquanto delegado, eu fui convidado pelo governo americano e fui oficialmente pelo governo brasileiro ficar 1 mês nos Estados Unidos conhecendo todo o trabalho de fiscalização de fronteiras. Então, percorri toda a costa americana, fronteira com o Canadá, a fronteira com o México, a cidade de El Paso, na fronteira do Texas, com a cidade de Juárez, no México. Já famoso. Famoso porque é muito parecido com Foz do Iguaçu, Cidade del Este, aquela tríplice fronteira aqui no Brasil. E lá eu vi exatamente o que o Otoniel falou. O governo americano tem a questão de fronteira como uma questão de segurança nacional. Não só pela questão do terrorismo, que é mais latente nos Estados Unidos, mas a questão das drogas e das armas. E lá o Exército faz o controle da entrada de pessoas no país, a Força Aérea faz o patrulhamento aéreo, está lá posicionada na fronteira, a Marinha ocupa rios, lagos. Então nós temos uma atuação forte na fronteira. No Brasil nós temos o que hoje? Talvez as Forças Armadas, e que a gente tem um respeito enorme, muito em áreas urbanas, nos grandes centros, posicionada estrategicamente como se o Brasil fosse enfrentar uma guerra, enfrentar um país invasor. E a gente não acha que tem que se preparar na época de paz para a paz ser mantida, mas eu acho que a gente podia realocar, aumentar o efetivo das Forças
armados. O orçamento, o ministro Jobim, super intencionado também, anuncia esses orçamentos, depois vem sempre a presidência da República e mete a tesoura. Quero ver se esses bilhões anunciados para o plano de fronteira vão chegar lá na ponta. No final do ano nós vamos dar uma olhada no CIAF e vamos ver se chegou. Mas o pior, nós temos dois eixos do mal hoje na América do Sul, que chama Evo Morales e Hugo Chávez. Esses dois não querem saber de nada de combate ao narcotráfico, é uma festa. A Bolívia, o presidente Evo Morales legalizou os carros furtados e roubados no Brasil, escancarou a troca de carro roubado por... O Estado legalizar o roubo. Por quilo de cocaína. A gente sabe, anos no trabalho de inteligência na Polícia Federal, vendo que o carro roubado e furtado do Brasil é trocado por X quilos de cocaína de acordo com o tamanho do carro. E volta para o país, ou seja, legalizou tudo. Segundo, tirou a Bolívia, nos mesmos moldes do seu ídolo Hugo Chávez, tirou a Bolívia desse Concílio Internacional de Combate ao Narcotráfico e agora vem dizendo publicamente que a folha da coca não é o que causa todos os males, porque ele é oriundo das plantações de coca lá do país dele. Então, se a gente não tiver no Brasil uma posição firme na política internacional brasileira, e que é frouxa hoje, deixou o Batiste passeando no shopping de Brasília. Terrorista italiano que matou 4 lá. Está passeando nos shoppings aqui em Brasília. A marcha da maconha está aqui dentro da cidade hoje. Eu não sou contra a liberdade de expressão. Mas e por que não fazer uma marcha pela educação, uma marcha pela saúde pública, uma marcha pelo ProUni, precisando de recursos? Então, eu acho que tem tantas marchas para ser feitas. Então, nosso país está precisando de um choque. Muitas vezes não é choque de gestão, choque administrativo, de orçamento. É choque de moralidade. Cada dia um escândalo aqui no nosso país. Eu, nas últimas 4 semanas, eu vim fazendo uma análise lá no PSDB e vendo que um ministro, por semana, estourou de escândalo até chegar no ministro dos Transportes nessa semana. Então é choque de moralidade que a gente está precisando. Acho que é a única saída. Deputado Otoniel Lima. Você vê que essa, né, uma marcha da maconha, que nem, logicamente, que o governo poderia se investir mais nas clínicas de recuperação que tem no país inteiro, no Brasil inteiro, no país inteiro, as clínicas de recuperação que não tem incentivo para recuperar ninguém. Agora, por outro lado, você cria uma marcha de apoio, uma apologia a essa prática, você está aí incentivando o aumento do uso da droga, o consumo da droga no país e pessoas fazendo disso um evento grande, reunindo milhares de pessoas, milhares de jovens. E é notório que a maconha é uma escala, um degrau. Quem entra em maconha acaba indo para coca. E no óxido hoje, que é um dos mais fortes. É um degrau do vício. E com isso você só está contribuindo com o quê? Para a destruição da família. Você está incentivando os jovens, você está mostrando para a nossa juventude que aquilo ali não é errado. O jovem com 15, com 14 anos, que aquilo ali é natural. É normal isso no Brasil. Da idade, né? Isso na televisão, né? Ou seja, a Câmara dos Deputados, nós estamos trabalhando numa situação e o país está indo para outra. Nós estamos com campanha de prevenção ao crack. Nós estamos com investimento na área do combate ao tráfico, do combate ao crack, no incentivo às clínicas de recuperação e, por outro lado, tem a legalização de marchas, de eventos, que vai levando a nossa juventude cada dia mais à perdição. A TV Câmara ouve os deputados Fernando Francischini, do PSDB do Paraná, e Otoniel Lima, do PRB de São Paulo, sobre fiscalização de fronteiras. O deputado Fernando Francischini está com a palavra aí, deputado. Eu acho que a gente pode avançar nessa área de fiscalização de fronteiras. Primeiro, o governo tem que deixar a ideia de que é custo investir na polícia. Não é custo investir na polícia, é investimento. Toda vez que a gente fala da PEC 300, que é um piso nacional de salário para a polícia, a gente não está dizendo que é uma posição corporativista, uma posição fisiológica de quem foi policial, que eu estou brigando só pelos salários. Não, porque eu vivi na Polícia Federal isso. A melhoria do salário para um salário digno na Polícia Federal diminuiu, exterminou a corrupção na Polícia Federal, que ficou em níveis aceitáveis. Segundo, aumentou a eficiência. O policial que tinha uma segunda atividade, o chamado bico, passou a trabalhar só na polícia. Ele tinha um amor maior ainda por aquela instituição.
passamos a cobrar publicamente, os repórteres, jornalistas, a mídia, a opinião pública, eficiência da polícia. Não adiantava mais a Polícia Federal só fazer prisões, tinha que fazer provas para condenar. Então isso volta para a população. Toda vez que a gente fala o governo tem que botar dinheiro na segurança pública, é porque a gente está pensando na população, que não aguenta mais crack na porta do colégio, que veio da fronteira, que não está fiscalizada, que veio assalto, roubo de carro para levar lá para a Bolívia, onde o governo não pressionou o Evo Morales. E a presidente Dilma Rousseff tem todos os instrumentos na mão, e a gente sabe que ela quer fazer. Ela precisa soltar essas amarras dos aliados em volta dela e ser mais aquela Dilma que diz que era linha dura. Chamar o Evo Morales e falar, olha, Evo, nós vamos fazer uma política de embargo econômico para a Bolívia se você regularizar os carros roubados no Brasil. Chamar o Hugo Hugo Chávez, estímulo ao roubo. ao roubo, ao crime aqui. Outro na Venezuela, dizer para o Hugo Chávez, olha, você deixar liberada a selva amazônica do lado venezuelano para os aviões do narcotráfico pousarem, está estimulando o que o relatório da ONU disse agora. O que o relatório da ONU disse? Que o Brasil hoje é um dos principais corredores de exportação de cocaína para a Europa e quiçá daqui no futuro talvez para os Estados Unidos, mas hoje para a Europa é o principal corredor. E com certeza o relatório mostrou o pior, não é só ser corredor, o pior é ser o país consumidor. Então hoje é um dos principais países consumidores de cocaína no mundo, o Brasil. Então nós precisamos de uma política efetiva. Um país de 200 milhões de habitantes, para eles é um grande mercado. Aí vem aumentando, com crack, com oxi, com os derivados da cocaína. E com isso vai atraindo mais e mais para o Brasil. Porque vai vendo a facilidade do país. Vai facilitando essas facilitações do Brasil, vai trazendo mais e mais investimento nessa prática desse crime organizado para o Brasil. Acho que nós esperamos que a presidente Dilma, que já tem uma referência de posicionamento firme, forte, que é um posicionamento positivo, principalmente nessa parte de combate à criminalidade, ao aumento dessa prática, que a presidente invista nesse posicionamento. E todo mundo sabe que o tráfico de drogas é uma grande porta de entrada da marginalidade e do crime. Todos os caras que praticam tráfico de droga, ou a grande maioria, se transforma também em assaltantes nas ruas. O homicídio hoje. Hoje a grande preocupação nacional do crime organizado, de enfrentar, os governadores enfrentar, é o homicídio. Eu vou trazer, como a gente citou a presidente Dilma, como uma pessoa que tem essa característica de ser firme, e a gente está esperando que ela seja firme contra o Evo Morales e o Hugo Chávez, eu trago o exemplo de São Paulo, que começou com José Serra e agora está na mão do governador Alckmin. Investimento maciço em segurança pública. Construiu presídios, aumentou as vagas no sistema penitenciário, botou a polícia a cumprir mandados de prisão de homicidas, de traficantes, criou política de reinserção social. Diminuiu. É o estado que tinha maior índice de violência 15, 20 anos atrás. Não está mil maravilhas, o Otoniel sabe. Ninguém é país, Alice no País das Maravilhas. Mas baixou de 10 o índice de homicídios. Então agora falta o quê? Falta a gente aprovar uma política de um piso nacional de salário para a Polícia de São Paulo poder receber o apoio do governo federal nesse fundo nacional que nós queremos para aprovar a PEC 300. O governador não consegue pagar sozinho a PEC 300. E o governo federal tem que ajudar, porque os governadores têm que ser nossos aliados no melhor salário para a polícia, porque volta para a população. Agora, a área econômica alega que está praticando uma política de ajuste fiscal, severa política de ajuste fiscal, e não tem folga de recursos para isso. Nós estamos dando para o governo uma oportunidade. Nós, na Comissão de Segurança Pública, nós estamos aprovando uma emenda constitucional, para que do IPI e do Imposto de Renda, 5% seja destinado para um Fundo de Segurança Pública Nacional. Para que o governo federal, esses 5% seja um Fundo de Segurança Pública Nacional, para dar condições para os estados para pagar o subsídio da polícia. Para ajudar os governadores. Para ajudar os governadores. Agora, que nem o governador do estado de São Paulo, o governador Alckmin, nós temos um carinho muito grande, trabalhamos com ele como governador, como deputado estadual, como secretário do desenvolvimento, e a oportunidade que nós tivemos com o Alckmin, para que o governador não cometa o mesmo erro que os outros anteriores cometeram, de se posicionar contra a PEC 300.
contra a aprovação da PEC 300, de mobilizar, eu espero, logicamente, eu sabendo do posicionamento do governador Alckmin, ele não vai fazer isso, como os outros muitos governadores estão fazendo isso, se manifestando contra a PEC 300, porque quando você faz isso, você está se colocando contra a polícia do seu estado, contra a polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiro do seu estado. Então é mais fácil que os governadores venham até o governo federal e achar uma saída, como subsidiar esse salário para a polícia nos estados, porque não dá mais para aceitar o fato de um policial ganhar R$ 1.500, R$ 950, hoje ganha R$ 1.800 no estado de São Paulo. Um soldado de rota ganha R$ 1.800 para fazer o que faz na rua, para combater o crime organizado, e depois, com esses R$ 1.500, R$ 1.800, você tem que pagar aluguel, você tem que dar melhores condições para o seu filho, você tem que dar melhores condições dentro da sua casa, e nós sabemos que ninguém consegue sobreviver com R$ 1.800. Salário baixo estimula a corrupção. Desvios de Acaba conduta. levando o policial a ter que fazer bico. No horário de folga, ao invés do policial ter que estar com a esposa, tem que estar em casa com a família acompanhando o crescimento do filho, ele tem que sair da corporação, ir para um outro serviço para poder complementar a sua renda, para poder dar melhores condições para sua família. Aí sai do bico e vai para o quartel. Sai do quartel e vai para o bico. Ele está pagando um preço para poder se distanciar da família. Por isso que nós estamos nessa luta, encampando essa luta de apoio à PEC 300, para que a nossa polícia tenha condições de sobreviver. E o Toniel tem razão. Os governadores, eles estavam extremamente contra a PEC 300, eles tinham uma certa razão. A responsabilidade fiscal. A PEC 300, só para um governador de estado, quebrava a maioria dos governos de estado. A gente agora quer dar um passo à frente. Foi isso que a gente discutiu na Comissão de Segurança Pública. Nós apresentamos, junto com o deputado Mendonça Prado, que é o deputado presidente da comissão, uma proposta de emenda à Constituição que mostra de onde vem o custeio para pagar a PEC 300. Vem de uma porcentagem do imposto de renda, do IPI, e que vai para um fundo que o governo federal vai dividir com os governos de estado, de acordo com o tamanho da sua polícia. E vai mostrar que aquele discurso da Constituição, que a segurança pública é um direito e um dever de todos, não só do governo do estado, do município, do governo federal, mas de todos nós, está na prática. Então é uma forma da gente agora dizer para o governador, venha com a gente. Nós queremos pagar a polícia não por ela, nós queremos pela tua população, que não aguenta mais denunciar crack, não aguenta mais denunciar roubo. É o dia a dia. Aonde eu ando, a população pede por segurança. Qualquer pesquisa de opinião hoje no Brasil mostra que o principal problema do nosso país hoje não é mais saúde e educação, é a segurança pública. Porque tem gente morrendo nas ruas e a gente não está fazendo nada. E pesquisas já mostraram que a população dá essa prioridade à segurança pública. Ela quer o governo investindo mais na segurança. Só que o governo, muitas vezes, acaba, pela política econômica, cortando em áreas sensíveis. Educação, saúde e segurança não podia ter corte. Nosso tempo está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado Toniel Lima? Desmotivando cada vez mais a nossa polícia. A nossa polícia está desmotivada. A polícia não tem mais ânimo de trabalhar na rua. O policial militar, o policial civil, o corpo de bombeiro, eles vão para a rua trabalhar porque está no sangue, o policial não consegue ficar parado. Você pode ver que quando há greve, nem todos os policiais aderem à greve, não é porque não quer, é porque o policial não consegue, você é treinado assim, você é instruído assim, o policial não consegue parar, ele ganha hoje R$ 1.500, ele fica triste com o salário que ele recebe, mas amanhã ele está na rua de novo, combatendo o crime organizado. Então a nossa polícia, nós precisamos devolver a autoestima para a nossa polícia. Olha, eu queria aqui agradecer a presença dos deputados Fernando Francischini, do PSDB do Paraná, e Otoniel Lima, do PRB de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate. Esse programa é também transmitido pela Rádio Câmara.